dia, boa tarde ou boa noite, onde quer que esteja no mundo. Aqui estou mais uma vez com vocês, nestas conversas com o mundo. Hoje, para vos vir falar do último dos 7 pecados capitais que encerra este conjunto de episódios que trouxe a vocês com os pecados ou as tentações da humanidade, de todos nós. E hoje venho trazer o mais belo de todos os pecados. Todos aqueles que estão a ver este vídeo já foram atentados por eles e de alguma forma já pecaram através dele. Hoje venho trazer a luxúria. A luxúria é representada através dos pecados e tentações da carne, como é o ato sexual para além da procriação, o adultério, a homossexualidade, a masturbação, o erotismo, a sensualidade, o desejo sexual. Todos estes são, de alguma forma, a porta para a luxúria e para esse pecado perverso, através desse desejo da fornicação. Da fornication, como dizia o nosso grande irmão José nas suas brincadeiras. Mas uma coisa é certa, a fornicação é um dos maiores prazeres sexuais e desses desejos que atormentam a alma das suas tentações animais. Estas tentações animais são de alguma forma uma escravidão e uma prisão do homem nos seus desejos. Mas a luxúria é sem dúvida um pecado belo. A luxúria é também sem dúvida o pecado favorito da humanidade. Ele nos afeta no sentido sensorial e ele nos leva aí pela necessidade de uma libertação de hormônios e hormonas que nos fazem sentir felizes, sentir bem connosco próprios, sentir satisfeitos num prazer. Mas a luxúria diz respeito aos prazeres sexuais, ele diz respeito aos prazeres sexuais indivíduos. A luxúria indica como o ser humano se desvia do objetivo natural da sexualidade. Segundo a teologia e as religiões monoteístas, que é representada na nossa sociedade, a sexualidade devia existir unicamente para fins reprodutivos. Nós não devíamos sentir prazer através do acto sexual. O acto sexual devia ser, de alguma forma, apenas algo que devíamos usar para procriar, para continuar a continuação da espécie. Há até algumas culturas em que se mutilava as raparigas, cortando-lhe o clitóris e de alguma forma tirando-lhe a capacidade de sentir prazer através do acto sexual, para que de alguma forma elas não tivessem a necessidade de ter desejos sexuais. Triste, muito triste isto. Realmente, quando olhamos para muitas culturas que usavam isto, ou até de alguma forma evitavam esse prazer, que eu penso que é normal. Esse prazer faz parte do animal que nos tenta de alguma forma atrair aí num sentido primário para continuar a existência da humanidade. É esse desejo, essa vontade que nós temos para fazer sexo, não é mais que um instrumento animal, natural, da procriação, da necessidade da procriação e da continuação da espécie e de transmitir para a frente o DNA, o ADN, que de alguma forma continua a continuação das espécies. Todos nós que estamos a assistir este vídeo já pecamos pela luxúria, pois todos já tivemos sexo pelo prazer, não unicamente pela necessidade da procriação. Isto, creio, ser um pecado paradoxal também, porque para além da necessidade de produzir, eu não acredito que um Deus tenha criado unicamente os órgãos genitais e a nossa sexualidade unicamente para, de alguma forma, procriar. Porque este acto de fazer amor, isto cria uma ligação entre as pessoas que de alguma forma
fazem amor uma com a outra, que os torna mais fortes. Torna mais forte o elo de ligação e de alguma forma essa vontade de querer estar juntos, de andar de mão dada, de se beijar, de se abraçar, de alguma forma ter uma família bonita, e isso não está errado. A Igreja veio contra, nem só a Igreja, todas as religiões monoteístas de alguma forma, elas trazem a nós a necessidade de controlar esses desejos e de alguma forma evitar a luxúria. A luxúria é sem dúvida um pecado errado, no sentido em que quando é no exagero. O desejo sexual, segundo este conceito, só deve existir dentro do casamento, para que somente aí possam nascer filhos legítimos. Filhos legítimos. Eu realmente, quando ouço isto, os filhos legítimos e ilegítimos, eu, como ser humano e como ser minimamente desenvolvido e com uma consciência bastante abrangente do que é o mundo e quem somos, não há filhos ilegítimos. Todos os filhos são legítimos. Para além do que as regras da Igreja ou do cristianismo possam defender, todos os filhos são filhos de um homem e de uma mulher. Segundo Deus, todos os filhos são filhos de Deus. Por isso não há filhos ilegítimos. Não compreendo essa coisa de filhos ilegítimos. Isto faz parte de uma sociedade indoctrinada e escrava, de uma ideologia retrógrada e de um sentido humano realmente irresponsável e imoral. Porque numa sociedade desenvolvida e numa sociedade mais consciente de si mesma, estes filhos ilegítimos não têm qualquer sentido. Porque um filho será sempre legítimo. É sempre filho de um homem e de uma mulher. Independentemente de esse homem ou essa mulher estar ligada através de um casamento que não é mais do que uma indoutrinação religiosa e das vá lá, como é que eu digo, das religiões monoteístas. Mas infelizmente muita gentinha boa que se julga mais e melhor continua a dar razão ao que a razão não tem. Infelizes e tristes os de pensamentos diminutivos e incompreensíveis, das suas fraquezas construídas por processos de endoctrinamento. São processos de endoctrinamento que só de alguma forma vêm demonstrar suas fraquezas. Lavagens cerebrais muito efetivas e que assim não assumir a paternidade dos seus próprios filhos em detrimento da sua criação e de alguém que transporta o seu sangue, o seu ADN, o seu DNA. Isso é uma ignorância brutal. Os filhos bastardos e ilegítimos, que é isto? É errado. É tão errado diminuir um ser humano só porque ele não foi filho do que a sociedade, ou seja, a religião, considera uma relação legítima. Não há relações legítimas nem ilegítimas. Onde foi que de alguma forma foi posta aí uma relação legítima ou ilegítima? É um papel assinado? É ir à igreja e assinar um papel perante as pessoas que torna algo legítimo? Não. O que torna algo legítimo é aquilo que está dentro de nós. É na nossa alma, no nosso coração, naquilo que sentimos pelas pessoas, na forma como vivemos o mundo. Isto é legítimo. Ilegítimos são todos aqueles que não têm a coragem e a responsabilidade de assumir a sua paternidade dos filhos que trouxeram ao mundo. Isso sim é errado. Isso sim é um pecado. A luxúria pode ser um pecado quando levado ao excesso, mas o maior pecado que existe através deste endoctrinamento, deste sétimo pecado capital que é a luxúria, é sem dúvida esse estigma e de alguma forma essa baixeza que encontra aí uma desculpa para poder fugir das suas responsabilidades enquanto pai. Na verdade, isto realmente faz-me sentir que a humanidade não aprendeu nada através da história e infelizmente continuam a tentar, como é que é dizer, usa-se os dogmas da Igreja quando nos interessa, quando nos beneficia ou quando nos dá uma razão. Quando não nos dá razão, não, está errado. Não é? Mas quando nos dá razão, está certo. Porque nós queremos sempre, de alguma forma, através da nossa responsabilidade, arranjar uma desculpa para podermos fugir àquilo que nos caberia
dentro da nossa responsabilidades. Mas esta indoctrinação de mentes fracas e guiadas por dogmas e detrimentos da humanidade é realmente triste. Os filhos da luxúria são seres humanos, igual a todos os outros, sem nada de errado a não ser aquela assumida por todos aqueles que assumem que eles são filhos ilegítimos. Esses são que estão errados. Mas isto é assunto para outras conversas com o mundo. Porque infelizmente eu conto-me entre um destes seres, que um dia alguém chamou de filho ilegítimo ou bastardo, como vocês lhe querem chamar. Mas sou muito mais do que isso. Não me sinto nem mais nem menos do que ninguém, porque tenho a consciência e a compreensão de que realmente o que é o mundo e como o mundo realmente deve ser visto, de uma forma intrínseca e de uma forma pura, sem doutrinação e sem lavagens cerebrais. Menos é que não me assumiu. Menos é que não me deu a atenção necessária que um filho merece. Menos é a estupidez infeliz desta mentalidade retrógrada e débil que só demonstra as suas fraquezas enquanto homem. Não as minhas, porque eu não deixei de ser um homem de bem para o bem. Não deixei de ser um homem realmente que foi, através da sua forma de estar para com o mundo, uma pessoa sempre real, honesta, sincera, verdadeira, autêntica e que de alguma forma a sua irresponsabilidade ou a sua falta de responsabilidade, a sua não vontade de me assumir como seu filho, não deixou que eu deixasse de ser seu filho. Infelizmente, esse meu progenitor é apenas um ser fraco, indoctrinado e de alguma forma domesticado por uma indoctrinação teológica vindo de uma religião que ele nem sequer pratica, mas como aí achou uma forma de achar uma desculpa para fugir das suas responsabilidades enquanto pai, ele usou-a no seu proveito. Porque fosse contra ele mesmo, contra o egoísmo dele, contra as fraquezas dele, ele já não aceitaria isso. Mas ele, através desta sua fraqueza, mostrou quem é. Muitas vezes aquele que se julga maior do que os outros, através das suas ações, é onde eles demonstram aquilo que são. E esse meu progenitor, infelizmente, é apenas alguém desprezível e que não merece de mim o amor e o carinho brutal que eu tinha por ele. Porque era realmente um amor incrível que eu tinha por esse homem. Ele olhava para ele como se fosse um herói meu, como se fosse o super-homem na minha vida. Mas afinal ele não era nem um homem, nem é digno que se chame homem e que se possa de alguma forma amar. Mas como tudo na vida, aquilo que amamos até o infinito, um dia esse infinito começa a ser finito e um dia esse finito chega ao fim, porque todos nós temos de alguma forma limites, e quando nós somos de alguma forma por essas pessoas que mais amamos rejeitadas, acabamos por tomar consciência que talvez nós não devamos estar na vida deles, porque eles nunca quiseram estar na nossa. Não porque nós não quiséssemos estar na vida deles. Nós gritávamos aos céus para estar na vida deles. Nós daríamos tanto de nós para estar na vida deles. Quantos filhos ilegítimos aí desse lado do mundo não queriam ter tido esse pai que não teve a capacidade de assumir as suas responsabilidades e dar o amor e o carinho que essa criança merecia ou merece? Isto acontece todos os dias, nos dias de hoje na humanidade. É uma tristeza brutal que isto aconteça. Porque infelizmente isto só mostra as fraquezas humanas e de alguma forma a debilidade e a falta de responsabilidade dos seres humanos. Mas não foi disso que eu vim falar aqui. Vim falar da luxúria. Este é apenas um resultado da luxúria que de alguma forma afeta uma grande parte da humanidade através dessa indoctrinação e lavagem cerebral que a Igreja trouxe ao mundo, que o que era legítimo ou ilegítimo de ser ou não ser filho de alguém. Mas é sem dúvida através dos órgãos sexuais
que nos é imposta, não digo imposta, mas de alguma forma criada essa vontade da luxúria. Segundo a tradição judaico-cristã, Adão foi o primeiro homem a ser tentado pela mulher. A mulher é, sem dúvida, através de todos os tempos, o símbolo da luxúria. Ela é quem realmente transporta o mal. Segundo a Igreja e segundo as religiões monoteístas, a mulher é o raiz de todos os males. Porque ela foi a origem de todos os pecados, através de ter sido Eva quem deu a maçã a comer a Adão. Foi ela que trouxe, de alguma forma, a vontade carnal. Mas uma coisa é certa, o homem que sempre dominou as religiões trouxe aí uma forma de se livrar da sua responsabilidade e dos seus actos de luxúria. Porque quantas vezes a mulher não quer entrar dentro desse jogo e o homem a força a isso. E o homem, através de mentiras e através de um jogo de palavras e de alguma forma de ofertas de amor e carinho, leva a mulher a esse ponto. A mulher é um ser humano como todos nós. E ela tem as suas fraquezas também. E quando acredita que está na presença da pessoa que a quer amar e quer estar com ela, ela muitas vezes cede a ter relações sexuais. Às vezes para satisfazer o outro lado, porque ela quer muito estar com aquela pessoa. Isso é luxúria? Isso não é luxúria. Isso é de alguma forma amor. A vontade de estar com alguém, a vontade de querer alguém de verdade. Infelizmente, a virginidade é vista como um símbolo de uma mulher forte que não se deixou levar pelas tentações da carne. Se olharmos para o princípio da cristandade, Maria, mãe de Jesus, virgem, virgem imaculada, sem nunca ter tido o prazer da carne, deu um filho à luz. E esse filho, o pronogético de Deus, o primeiro filho de Deus, o único filho de Deus, foi trazido à vida através de uma virgem. Ela não sentiu prazer na concepção desse ser. Todas estas formas com que se apresentam cada uma das... Como é que eu digo isto? Cada uma das razões que fundamentam o cristianismo, vemos sem dúvida que desde a sua criação, através de Jesus ter sido criado através de uma mulher virgem, vem essa necessidade da mulher ser virgem, imaculada, intocada, de alguma forma a mulher livre de todas as tentações carnais. Mentira. Isso é mentira. Nenhuma mulher ou nenhum homem saudável e de bem para com a vida realmente deixa de ter prazeres e desejos sexuais. Seria aí uma falta humana, uma falta que realmente não teria sentido nenhum existir. Segundo a cristandade e outras religiões, infelizmente o Islão é demasiado bruto para com as mulheres. Em muitos casos o Islão trata a mulher de uma forma desigual. Se nós olharmos para aquilo que se passa em países como o Afeganistão, em que os talibã de alguma forma até evitam que a mulher se eduque. Ela tem que andar tapada com uma burca porque não pode trazer a tentação ao mundo. É uma tristeza brutal. Isto não tem sentido nenhum dentro de uma sociedade moderna e minimamente desenvolvida. Como é que é possível que o mundo continue a permitir que seres humanos, mulheres, sejam de alguma forma rebaixadas, tratadas praticamente como animais, só porque nasceram com um sexo diferente do outro? A sexualidade não deve minimizar nem diminuir ninguém no mundo. Uma mulher não é menos do que um homem em sentido nenhum. O homem sente prazer sexual e desejo sexual e a mulher também sente, e não está nada de errado nisso.
O que está errado é achar isto errado. O que está errado é não acreditar que Deus nos criou para ser felizes. Deus nos criou para nos sentir prazer também. Deus não nos criou unicamente para sentir de alguma forma tristes, ali indoutrinados e de alguma forma domesticados por dogmas e lavagens cerebrais que não levam ninguém a lado nenhum. Isto é parte de uma sociedade retrógrada e que de alguma forma não leva ninguém a lado nenhum. Mas existe tem vários tipos de amor, segundo consta, não é? Existe o amor vindo de Eros, o amor erótico, vem o amor vindo de Filos, que é o amor que fica para além da carne, que é o amor que nós temos pela nossa família e pelos nossos irmãos, pelos nossos pais, pelas mães, pelos primos, pelos tios, pelos avós. Isso chama-se o amor Filos. Mas há também o amor Ágate. O amor Agate é um amor que temos ao divino. É um amor que fica para além da carne, do amor que temos à família. É um amor que dedicamos àquela divindade que de alguma forma dá sentido à nossa vida e nos faz sentir parte de algo maior do que aquilo que nós somos ou daquilo que nós compreendemos. Muitas vezes sem compreender essa divindade, porque a maior parte de nós não compreende essa divindade. Eu não compreendo essa divindade. Quero muito acreditar em Deus, sem dúvida. Mas por vezes, quando olho para o mundo que me rodeia e vejo as religiões, compreendo que as religiões não são Deus. As religiões foi algo criado pelo homem para de alguma forma manipular o homem. As religiões de alguma forma pouco trazem de benefício à humanidade, a não ser uma moralidade que é necessária para uma sociedade equilibrada, sem dúvida. Porque a realidade da vida é que é o seguinte: todos nós somos seres primordialmente animais. Somos criados e desenvolvidos através de uma sociedade que nos tenta educar, ou seja, domesticar, para podermos fazer parte dela, fazer parte integrante dela de uma forma pacífica e em harmonia com tudo e com todos. É para isso que serve de alguma forma os dogmas que a religião traz através da moralidade. E que eu até aí não tenho nada contra isso. Sem a religião, de alguma forma, a sociedade seria um animal bravo e sem essa necessária domesticação para viver em paz uns com os outros. Mas uma coisa é certa: o fogo dos hormónios e as hormonas e as feromonas faz parte de um desejo animal descontrolado. É a genética inserida aí que nos procede para além da nossa moralidade, nessa necessidade animal de procriar e de alguma forma ter relações sexuais. Mas a luxúria encontra-se para mim principalmente através da prostituição, da boemia, das pessoas que vendem o prazer. Isso para mim é algo que realmente eu nunca fui a favor. Não acredito que o amor se deva vender, que o amor se deva de alguma forma rotular com um preço, que uma relação sexual devia ser espontânea e desejada pelas duas partes. Diz-se que a prostituição é a vida fácil. Não é a vida fácil. A prostituição deve ser uma das vidas mais difíceis que existem. Ter atos sexuais com pessoas que não se conhecem de lado nenhum, sem qualquer afinidade, sem qualquer desejo, unicamente pela necessidade monetária, pela necessidade de poder fazer face às suas despesas, deve ser triste. Triste das mulheres ou dos homens que são de alguma forma levados por esse caminho. Isto é triste pensar nestas coisas todas. Quando eu penso naquilo que faz de alguma forma a luxúria ser um pecado, é realmente essa prostituição, essas orgias, esse sexo em grupo, que são unicamente feitos já num sentido, eu não direi propriamente imoral, porque cada um
é capaz de continuar a manter uma moralidade para além dessa necessidade de poder ter sexo com vários indivíduos ao mesmo tempo, né? E vemos isso através de algumas modernas formas de estar para a sexualidade, e alguns casais entram dentro desse jogo de se encontrar com outros casais para de alguma forma trocarem, haver troca de casais e de alguma forma terem atos sexuais uns com os outros, simplesmente pela luxúria. Mas uma coisa é certa, como em todos os pecados, a luxúria não é mais do que uma tentação. E há uma coisa que acontece, desde o princípio dos tempos nós sabemos o seguinte: foi-nos dado através, não só da Bíblia, mas através de Deus, segundo se consta, livre-arbítrio. Quer dizer, nós temos em nós a decisão final. Apesar de todas as tentações que possam ser trazidas por todos os demónios que nos rodeiam, nós não somos obrigados a ceder a nenhuma delas. Todos estes pecados capitais que eu vim falar nos últimos 7 episódios, que são esses 7 pecados capitais, nenhum deles nos é obrigado a fazer existir. Devemos ser nós a estar no controle de nós mesmos e não nos deixar levar pelas nossas vontades ou pelas nossas tentações. Nós, naquilo que me é dado a compreender, segundo a minha concepção do mundo, somos os únicos responsáveis pelas nossas ações. E por isso, essa desculpa do eu fui tentado, eu não consegui resistir, isso são desculpas que realmente para mim não têm sentido. Quando as pessoas dizem que não conseguiram resistir às tentações de uma ira, de uma gula, de uma inveja, de um orgulho e de uma luxúria, é apenas uma forma de responsabilizar realmente o que não tem sentido. Porque realmente quem tem a última palavra e quem tem a última decisão somos nós. Cabe a nós decidir fazer ou não fazer parte daquilo que de alguma forma nos tenta. Se somos levados pelas tentações, somos diminuídos. O que nos eleva é a capacidade de resistir a elas. Embora alguma dessas tentações, para mim, sejam um pouco não, muito exageradas através dos pensamentos filosóficos e teológicos da Bíblia e de alguma forma, não digo da Bíblia, mas digo de alguma forma dessas pessoas trouxeram ao mundo o que eles consideravam as tentações da carne. Porque não está nada errado em comer, em se alimentar, em ter prazer em se alimentar. Não está nada errado em ter prazer quando se faz amor com uma mulher. Não está nada de errado aí. O que está errado é pensar que isso é errado. Por vezes devemos ter a capacidade de evoluir e nos adaptar às nossas realidades do mundo e compreender o mundo de uma forma mais inteligente. E por vezes compreender que nem tudo aquilo que faz parte dessas regras da sociedade, nem todas elas têm um sentido válido nos dias que temos à nossa volta e do qual fazemos parte. E do qual somos os responsáveis por acreditar ou não acreditar e por de alguma forma exigir das pessoas ou não exigir das pessoas um comportamento que realmente deixou de ter sentido há muito tempo. Deixou de ter sentido quando compreendemos que ele era errado. Que ele não tinha realmente lógica nenhuma de existir através de uma base fundamental do que é a vida e daquilo que somos enquanto seres humanos. Todos nós precisamos comer. E o que é que está errado em ter prazer quando se come? O que é que está errado em ter prazer quando se ama alguém e se faz amor com essa pessoa? Não está nada errado aí. O que está errado é pensar que isto é errado. Por isso, estes 7 capitais são sem dúvida parte das religiões monoteístas e que de alguma forma, todos nós de uma forma ou de outra, somos indoutrinados por elas ou de alguma forma obrigados a seguir as suas regras para vivermos numa sociedade equilibrada. Nunca devemos esquecer o seguinte: sem dúvida nós somos os únicos responsáveis por nos deixar dominar ou não dominar por esses demónios e por essas tentações que são os 7 pecados capitais.
mas devemos aí utilizar também um equilíbrio. Porque o equilíbrio é aquilo que traz ao mundo a razão do bem e para o bem. Tudo aquilo que é excesso, seja ele no excesso para cima ou no excesso para baixo, no excesso positivo ou no excesso negativo, tudo o que é em demasia não é positivo nem é bom para ninguém. Sejamos seres equilibrados, sejamos seres com a capacidade de compreender que estamos em crescimento e que às vezes é através dos erros que aprendemos a ser melhores. É muitas vezes através dos pecados que cometemos que compreendemos que é errado. É muitas vezes através dessas tentações que compreendemos quem somos. E de alguma forma melhor compreendemos o ser animal que existe em nós e a capacidade de o dominar e não deixar ser ele, de alguma forma, o senhor da nossa vontade nem dos nossos desejos. Nós devemos ser quem está no controle. Somos nós quem decidimos e não nos deixar levar por nenhuma destas tentações. Mas sim, com a nossa alma, de bem para o bem, fazermos daquilo que traz maior alegria e felicidade ao mundo e a todos que nos rodeiam. Malta amiga, hoje vim aqui com o último dos 7 pecados capitais neste conjunto de episódios que trouxe a vocês. E realmente havia muito mais para falar sobre cada um deles, porque isto é assunto para muitas e muitas horas de discussão. Certamente nem todos desse lado concordaram com aquilo que eu disse, mas eu acredito que podemos discordar e continuar a aceitar e a escutar a ideia do outro. Todos somos diferentes, todos temos histórias diferentes, por isso todos compreendemos as coisas de uma forma diferente. As perspectivas e as percepções que cada um tem sobre o mundo é individual. Embora façamos parte de uma sociedade, cada um de nós é um ser único. E nesta única forma de ser quem somos os únicos que podem avaliar todas estas coisas através dos nossos filtros e da nossa percepção do mundo. Por isso, eu só peço que sejam pessoas de bem para o bem. Independentemente de todos estes tormentos, todas estas tentações da alma, devemos ser seres equilibrados e de bem para o mundo que nos rodeia. Porque é aí que pode existir o caminho para uma vida mais equilibrada e, de alguma forma, o caminho para uma felicidade que todos nós procuramos. Ok, malta amiga. Hoje não quero ir mais longe nestas conversas com o mundo. Espero que tenham gostado e brevemente trarei novas conversas a estes vídeos que faço para vocês e espero que gostem das próximas que vão ouvir, que são bastante interessantes. Hoje fico aqui nestas conversas com o mundo, com um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde, onde quer que seja no mundo, com um abraço para todos e até ao próximo episódio destas conversas com o mundo.